que o agir da pessoa humana está condicionado a duas premissas básicas. O que é o homem e para que vive o homem. Então, assim, o que é o homem? E para que vive o homem se ele não andar com ética, se ele não seguir com ética? Desta forma, sendo a ética inerente à vida humana, sua importância é bastante evidenciada na vida profissional, porque cada profissional tem responsabilidades individuais e responsabilidades sociais, pois envolvem pessoas que delas se beneficiam. Eu gosto muito desse trecho daqui sobre a ética, porque ela fala no individual e fala no social. Li um artigozinho que dizia que uma pessoa estava, uma construção, uma obra, né, e estava construindo, os trabalhadores trabalhando, mexendo lá com tijolos. E disse que alguém chegou e perguntou: o que é que você está fazendo? E o trabalhador perguntando: ganhando meu dinheiro. E foi perguntou o outro: o que é que você está fazendo? Estou estruturando uma parede. O que é que você está fazendo? Estou trabalhando. E quando chegou numa determinada pessoa, né, um 5, 6 ou 8º trabalhador, perguntou: o que você está fazendo? Ele: estou construindo uma catedral para receber as famílias aos domingos durante a missa. Veja que maravilha, né? Então eu vejo que esse social também passa pela ética. Não é só o individual, não só sou eu poder, não só sou eu ter, não só sou eu ganhar. A ética não passa só, a ética não, o ser humano não tem que pensar no trabalho só como lucratividade, só como ganho. Ele tem que ser ético, tem que ter ética nas relações. Ela passa também pela ética, passa pelos relacionamentos, passa pelo bom convívio. E a responsabilidade social também. O Código de Ética Profissional. Vamos discutir agora um pouco sobre Código de Ética Profissional. O Código de Ética Profissional são instrumentos reguladores da conduta profissional. É uma espécie de contrato de classe que tem um valor de lei. E toda profissão tem o seu código de ética, né? O código de ética do administrador, o código de ética do psicólogo, o código de ética do médico, do engenheiro, do arquiteto. Todo profissional tem o seu código de ética. O código de ética do profissional, ele visa os interesses no cumprimento do código, que passa a ser de todos. Ou seja, ele mostra que o código de ética, ele tem que ser vivido por todos. Senão a profissão ficaria muito, vamos dizer assim, desorganizada e cada um agiria da sua forma. O exercício de uma virtude obrigatória torna-se assim uma exigência moral. O Código de Ética Profissional cria a necessidade de uma mentalidade ética e de uma educação pertinente que conduza à vontade de agir de acordo com o estabelecido. É como eu estava explicando há pouco. Ele orienta, ele é um norte, ele é um norteador, ele disciplina, né? Ele é lei, como eu mostrei há pouco. Vou voltar só o slidezinho aqui para vocês observarem, que são esse instrumento, né, que é uma espécie de um contrato e que tem um valor de lei. Se você age fora do Código de Ética, você age fora da lei. E todo administrador, todo psicólogo, todo médico, todo profissional, ao ler, ao seguir seu código de ética, ele tem uma conduta única. E assim, gente, quando a gente vai a um médico ou a um estabelecimento, a gente pergunta logo: é ético? A pessoa foi ética? Os princípios, os preceitos da profissão foram cumpridos? Isso é ética. O Código de Ética Profissional tem como base as virtudes que devem ser exigíveis e respeitadas no exercício da profissão, abrangendo o relacionamento com usuários, colegas de profissão, classe e sociedade. Então, para vocês observarem, não pense que vocês são éticos, vamos dizer assim: eu trabalho numa empresa, sou ética com meus colegas. Se eu não for ética com o meu cliente, é antiético isso. Lembra do primeiro filme, quando aquele empresário diz, ou aquele palestrante diz: se o empresário age de uma forma antiética, ou seja, se ele é um corrupto e pede para que os seus funcionários burlem,
façam coisas erradas, mintam para o seu cliente, ele não pode cobrar depois que esse profissional seja ético com sua empresa, que ele não burle as leis da empresa, que ele seja honesto, digno e correto com os colegas. Então, veja que tem a ver. Se você pratica o ser e o agir. Então, temos como base a virtude de ser exigíveis e respeitada no exercício da profissão. Ser ético com colegas, ser ético com os usuários e ser ético também com a sociedade. No dia a dia, cria-se a necessidade de uma mentalidade ética e de uma educação pertinente que conduz à vontade de agir de acordo com o estabelecido. É isso que um código de ética propicia, né? Essa vontade de agir com ética. A pessoa... Aí vamos para as 3 perguntinhas. É legal? É imparcial? Como eu me sentiria depois dessa minha ação? No código de ética, ele é justamente esse norteador. A disciplina tem sido a solução através de um contrato de atitudes, de deveres, de estados de consciência. E mais uma vez está aí, né? Disciplina tem sido a solução através de um contrato de atitudes, deveres e de estado de consciência. Se eu não estou com minha consciência em paz, provavelmente eu não vou estar ética para o mundo. Porque não adianta, eu minto para mim, eu não minto para, eu posso até mentir para o outro, mas para mim eu não minto. E quando eu minto para mim, o outro percebe. Eu não estou sendo ética, com certeza. O Código de Ética, ou Código de Conduta de uma empresa, é um documento que deve ser concebido pela própria empresa, expressando sua cultura. Ele define padrões de comportamento a serem observados no âmbito de um desempenho profissional ético. Ele possui elevados padrões de qualidade, está em linha com a missão e deve sempre estar em linha com a missão e os valores da instituição, certo? Por quê? Porque a ética dentro do Código da Ética, ela deve retratar o que a empresa deseja que o seu cliente veja. Ela deve retratar como seus profissionais internos devem trabalhar, devem agir, devem se comportar. Então, por isso que ela deve estar em sintonia com sua missão e com sua visão. Se ela tem uma visão de futuro, de alcançar de uma forma lícita, naturalmente, né, que é ético, um patamar de aumentar X%, isso deve estar dito no seu código, deve ser transmitido em poucas palavras no seu código de ética. Deve estar lá a palavra honestidade, né? A palavra deixa eu ver outra palavra que pode estar no código de ética. Honestidade, deve estar respeito, né? Entre outras. Logo mais nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Portanto, o Código de Ética ou Código de Conduta de uma empresa é um documento de circulação universal entre os seus colaboradores, acessível aos seus stakeholders e clientes, bem como ao público em geral. Quem são os stakeholders? São justamente nossos parceiros e nossos clientes externos. E veja que legal, esse código de ética ele tem que ser publicado, ele tem que ser realmente olhado, acompanhado e cobrado da sociedade para que a empresa cumpra. E a empresa tem que saber que tem que andar na linha e respeitá-lo e vivenciá-lo para que isso possa ser transmitido nos seus gestos, nas suas ações, nas suas atitudes. Não precisa, a pessoa ética não precisa estar falando, olha, eu sou ética, eu estou falando isso porque eu sou ética, eu estou fazendo isso porque eu sou ética. Não, isso deve estar nas ações, isso deve estar no comportamento, isso deve estar no agir, no ser e no agir das pessoas. E a empresa também. Né? O Código de Ética, o Código de Conduta de uma empresa, ela deve traduzir isso nas suas ações. Ela deve traduzir isso no relacionamento com seus pares internos e externos. Ou seja, com seus clientes internos também. A ética não é só para o cliente externo, não é só para o parceiro, é para o cliente interno também. O Código de Ética ou Código de Conduta de uma empresa é imperioso que haja consistência e coerência entre o que está disposto no Código de Ética e o que se vive na organização. Se cumprir o seu papel, sem dúvida, significará um diferencial que agregará valor à empresa. Veja que hoje nós estamos encontrando constantemente a ética, se falando de ética nos relacionamentos, na natureza, não é isso? Anti-queima, anti-devastações, porque tudo isso agride a natureza e agride o homem.
eu acho super, assim, que eu acho muito bom ler e falar sobre ética, é porque ela transgride o nosso dia a dia. Ela vai muito mais além. Eu não posso agir só pensando no meu hoje. Eu tenho que cuidar do meu amanhã também. E a ética é ela que me dá esse norte, é ela que me dá essa orientação, que me norteia a ter uma postura, a ter uma conduta para ser valorizada, para ser respeitada, para ser diferenciada na minha família, no meu ambiente profissional, aonde eu estiver, por onde eu passar.